Eu tenho vários autores nacionais que gosto muito e aos quais regresso. Este é um deles. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e estou aqui para te falar de Uma Valsa com a Morte, do João Tordo. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Companhia das Letras e ao João Tordo o facto de me terem enviado este livro. Muito obrigada. Vocês sabem que o João Tordo é um dos meus autores de eleição, é um dos meus autores preferidos. Temos aqui um caso muito sério, um livro de não ficção, muito sério, muito interessante, muito honesto, muito refletido e que põe o leitor a pensar. Este livro do João é um livro de não ficção, como eu já disse, é um livro com ensaios. Eu não digo que é um livro ensaístico, acho que é um livro com ensaios, porque ele vai buscando e vai tratando assuntos vários, apesar de todos eles terem o mesmo fio condutor, que eu gosto de o ver como um conjunto de ensaios. Na verdade, neste livro o João parte da música e daquilo que a música é para ele, para depois desenvolver o seu raciocínio e para depois construir um livro que vai falar de outros temas, como, obviamente, a morte, como os medos que nos imobilizam e que não nos deixam avançar, o otimismo, por vezes também é excessivo e nos leva por caminhos que não seriam os ideais. Fala-nos também das relações humanas e como são complexas as relações humanas, como, meu Deus, é difícil as relações humanas, como é difícil fazermos entender às pessoas às vezes, embora eu também não saiba se as pessoas às vezes nos querem entender, mas isso são outros 500. Fala da espiritualidade e da religião, que muitas vezes também, e num país como o nosso, condicionam de alguma forma os nossos atos, mesmo que inconscientemente. Fala-nos depois da ansiedade, da melancolia, da saúde mental e eu diria que se aborda assim, de uma forma mais leve, a depressão. Este livro é um livro para mim muito honesto, porque este livro não é um livro do escritor João Tordo, é um livro do homem João Tordo, é um conjunto de reflexões, eu acho que da pessoa, do homem, obviamente que o escritor faz parte da pessoa, portanto também não vamos começar aqui a fazer discussões sobre identidade, mas eu diria que este é um livro muito honesto. E é um livro em que o João expõe as coisas de tal forma e se expõe de tal forma que leva o leitor, ou pelo menos levou esta leitora também a refletir sobre estes assuntos e a tentar de alguma forma perceber onde é que ela se enquadra. E, verdade seja dita, eu acho que percebi porque é que eu gosto tanto da obra do João Tordo, porque há muita coisa do que ele diz que eu assino por baixo, há muita coisa do que ele diz que eu gostaria que ele acaba por escrever aquilo que eu gostaria de ter tido capacidade e engenho e arte para poder escrever, e que ele escreve. Portanto, muitas das coisas que o João aqui nos diz são coisas que eu assino por baixo e que eu gostaria de ter tido essa capacidade de escrever, mas não tenho, cabe a outros fazê-lo. Destes assuntos todos, há um que se calhar nesta altura especialmente me tocou mais, que foi a morte. E aqui o João fala da morte dos outros, da morte dos nossos e da nossa própria morte. E eu acho que é muito interessante ele falar desses três aspectos, porque eu acho que são três formas diferentes de ver a morte e são três sentimentos diferentes perante o mesmo acontecimento. A morte dos outros, seja um amigo, a morte dos nossos, alguém de família ou alguém que não sendo família nós consideremos de família, e depois a antevisão da nossa própria morte, que é muito interessante verificar que as pessoas rematam do estilo é o que temos de mais certo, mas na verdade fala-se muito pouco sobre isso, discute-se muito pouco sobre isso, e aqui o João fala de uma forma brilhante. Fiquei muito feliz por João verbalizar algumas coisas que eu penso, nomeadamente esta ideia de que os livros salvam. Ele acrescenta que a música também salva, e eu posso assinar por baixo sem problema nenhum, e gostei muito do final. Este livro era, como eu dizia, o livro da generosidade do João Tordo, porque é um livro em que o João se expõe de uma forma que eu acho generosa, passa a redundância. E permitam-me, vocês sabem que
que eu adoro ler coisas que me inspiram. Permitam-me ler aqui uma parte que diz assim: as pessoas que me conhecem sabem bem que falo muito da idade, da que tenho e da que os outros têm. Esta consciência agelou-se num certo momento da vida, aos 38 mais concretamente. E depois ele diz ver capítulo Tempo. Ele faz isto recorrentemente num livro que é muito interessante, porque mostra que o livro acaba por ser quase uma pescadinha de rabo na boca, não é? Aquela ideia de que não tem fim, podemos andar aqui à volta. Até porque ele diz logo no princípio. E continua. E a partir de então coloquei de lado aquela conversa pós-moderna de que a idade não importa e assumi que a idade importa e muitíssimo. Não é por acaso que dividimos a vida em décadas. Os 20, os 30, os 40. Esta marcha no tempo assemelha-se à progressão de uma narrativa ou de uma sinfonia, que tradicionalmente é estruturada em 4 andamentos que correspondem às 4 estações do ano. Uma primavera, quase andante, sereno, lírico e graciosa. Um verão, alegro, cheio de força e veemência. O lento, ma non troppo, do outono, a estação bucólica que evoca a força da natureza num tempo de mudança para a estação mais sombria. O inverno, que pode tanto ser um solene adagio em ré benol maior, como na nona sinfonia de Mahler, uma obra sobre a morte que termina belíssima, quase inaudível, ou num surpreendente alegro com espírito, como o da Sinfonia número 2 de Brahms. As sinfonias e as obras literárias tentem a seguir uma progressão mais parecida com as das nossas vidas. A tensão vai subindo a partir dos 20, a primavera, invade os 30, o verão, com a sua força major, e a partir dos 40, o outono, assistimos ao lento declinar dessa escalada, um dénouement após o qual, mais perto do fim, se atam as pontas soltas que o inverno encontra ainda dispersas. Tal como uma boa história ou uma peça musical construída a preceito, o leitor, o ouvinte, sentir-se-á defraudado. Talvez a vida pede essa construção. Construída a preceito, ou o autor, o ouvinte, sentir-se-á desfraudado. Também a vida pede essa construção. Ora, no meu caso, os 40 foram a década em que, menos escravo da impulsividade de outrora e tendo adquirido um nível mínimo de conhecimento sobre mim próprio à custa de décadas de desorientação, tenho assistido ao vagaroso declinar das faculdades mentais, emocionais e até motoras. O que, em vez de construir um problema ou motivo de lamúrias, tem sido uma experiência bastante divertida. Ignorar esta evidência dizendo "mas ainda sou um jovem" é esquecer que no último milénio a esperança média de vida triplicou, mas o organismo não teve tempo de acompanhar esta aceleração. Ou seja, embora graças aos espetaculares progressos da ciência vivamos muito mais tempo, continuamos a declinar física e mentalmente, mais ou menos como em 1023, quando o indivíduo com a minha idade já estava com os pés para a cova. O resultado é que vivemos muito para além do que a biologia nos capacita e passamos a última década ou duas sentados na sala de espera do hospital ou do centro de saúde. João, aproveita aos 40, aproveita aos 50, depois falamos. E, como veem, é um livro todo assim. É um livro de reflexão, é um livro de autoanálise e é um livro que também ajuda o próprio leitor a autoanalisar-se e a falar, a perceber o que se passa consigo mesmo. É um livro brilhante e João, depois do acabar, posso dizer, dava uma brilhante tese de doutoramento. Nunca se sabe. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Uma Valsa com a Morte do João Touro. Digam-me se já leram, digam se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.